Hoje nós vamos começar o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Espero que seja um tempo de aprendizado por meio da igreja que foi fundada ali no século I depois de Cristo. E certamente a gente tem muita coisa para aprender com ela. E hoje nós vamos ao primeiro texto, ao texto introdutório do livro de Atos, os primeiros 5 versículos. E antes de começar, quero lembrar para as crianças. Crianças, vocês acham que Jesus, quando ele subiu para o céu, acabou a obra dele? Será que acabou a obra de Jesus quando ele foi para os céus? Será que ele não fez mais nada? É isso que a gente vai ver no texto hoje, que não. A obra continua. E eu convoco aí os pais que quiserem, que peguem ali atrás na mesa que a gente tem, na parte de trás, uma prancheta com uma folhinha que tem, então, um resumo desse sermão propriamente para as crianças também participarem e aprenderem com ele. Então vamos lá, vocês estão preparados? Vamos começar Atos 1, versos 1 a 5. Acompanhem com atenção a leitura que eu vou fazer da palavra de Deus, que diz assim: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Oremos. Santo Deus, estamos diante da Tua palavra, estamos iniciando uma série de estudos, de mensagens, nesse grandioso livro da Tua palavra, que é o livro de Atos. Que o Senhor, ó Deus, nos conte, por meio dessa história, aquilo que o Senhor Jesus continuou a fazer por meio da sua igreja, e que isso não seja só história, mas que seja alimento que edifique a nossa alma para servirmos melhor ao Senhor, para que a nossa igreja seja uma igreja melhor, uma igreja mais fiel ao Senhor. É o que eu rogo a Ti no nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem uma coisa que um pai aprende rapidinho, é que energia de criança não acaba nunca. Ou então demora, mas demora para acabar. Se a brincadeira continuar, pode esperar que a sua criança ela não vai cansar, ela vai ficar até lá, até você, a força, tirar ela de lá e falar: agora não dá mais, a gente tem que ir. Criança é assim. E eu me lembro de mim, quando eu era criança, eu era assim também. Minha mãe deve lembrar, a gente morava num prédio, no 4º andar do prédio. E de lá, da janela, a gente via o playground ali do prédio, era um playground até grande, e tinha várias crianças que moravam naquele prédio. E a gente adorava descer e brincar lá embaixo. Juntava as crianças do bloco A, do bloco B, do primeiro, do segundo, do 4º, do 6º andar, e descia tudo e brincava lá à vontade. Se deixasse, passava manhã, tarde e noite lá no playground, brincando de diversas coisas diferentes. Mas, obviamente, minha mãe não é doida, então ela me mandava subir. E eu tinha... Por quê? Porque eu tinha que comer, eu tinha que tomar banho, eu tinha que fazer lição de casa, eu tinha 1000 coisas para fazer, que não era só brincar, a vida não é só brincar, né? Então, ela colocava a cabeça para fora da janela e ela gritava, né? Lucas! E eu já tinha que subir. E eu já suspirava, sabendo que tinha acabado a brincadeira para mim naquele dia.
Inclusive, eu me lembro que muitas vezes quem gritava eram minhas irmãs, e eu acho que elas adoravam esse trabalho. Né, Lídia e Aline? Mas enfim, então eu subia, porque senão ia ser pior para mim. Então era melhor eu subir. Mas tinha vezes que simplesmente não dava para parar no meio da brincadeira. Então o que eu fazia? Eu subia porque eu tinha que subir, mas eu corria direto para a janela do meu quarto. Minha mãe deve se lembrar de algumas vezes que isso aconteceu. E eu ficava lá de cima da janela, continuando a brincadeira com os meus amigos. Gritando, conversando, supervisionando o que eles estavam brincando lá embaixo. De diversas, às vezes até jogando coisa lá de cima, e isso deu problema para mim algumas vezes. Não recomendo. E era assim, a brincadeira continuava às vezes até lá em cima, porque não dava para parar. E sabe, meus irmãos, isso me lembra um pouco o texto de hoje, o texto de Atos que a gente vai ver. O texto inicial. A obra de Cristo aparentemente foi concluída lá no Evangelho, quando ele subiu aos céus. Ele foi embora. Será que acabou? Será que ele parou? Mas não. O livro de Atos deixa bem claro para nós que a missão de Cristo não acabou, mas agora ela está adentrando em uma nova etapa. A etapa em que ele atua lá de cima. Mas também não só lá de cima, mas ele continua atuando aqui na terra, através do seu Espírito Santo, por meio da sua igreja. Isso é fundamental para a gente entender o livro de Atos. Cristo continua trabalhando por meio da sua igreja, através do Espírito Santo atuando nela. E hoje nós vamos aprender que Cristo, ele sabia que ele teria que subir, que ele teria que voltar aos céus. Isso fazia parte do plano. E para isso ele preparou e capacitou o seu povo para exercer esse trabalho, continuando a sua obra aqui na terra. E em resumo é isso que a gente vai aprender hoje, e isso vai ditar o caminho para a gente no livro de Atos dos Apóstolos. Jesus continua a realizar a sua obra por meio do seu povo, nos preparando e nos capacitando para isso. Beleza? Em resumo é isso. Jesus continua a realizar a sua obra por meio do seu povo, nos preparando e nos capacitando para isso. A gente vai olhar isso em 3 partes, 3 pontos. Primeiro a gente vai ver a continuação da obra de Cristo, em que eu vou fazer uma introdução geral também do livro de Atos. Depois a gente vai ver a preparação que Cristo dá à sua igreja. E por fim a gente vai finalizar com a capacitação que Cristo promete para a sua igreja também. Essas 3 coisas. Então lembra dessas 3 palavras que você vai lembrar desse sermão: continuação, preparação, capacitação. Ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a obra de Cristo não acabou na terra, mas continua, mesmo ele estando fisicamente nos céus. A obra de Cristo não acabou na terra, mas continua, mesmo ele estando fisicamente nos céus. Então, primeira continuação. Vamos ver aí os versículos 1 e 2 mais uma vez? Olha o que o texto nos diz. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Nesses 2 versículos iniciais, a gente está diante do que tem em praticamente todo o livro, um prefácio. O prefácio é o que faz aquelas explicações iniciais a respeito daquilo que você vai ler, a respeito daquilo do conteúdo que você vai encontrar no livro que está diante de você. E o autor está contando para a gente que esse livro ele é um segundo volume. Você viu? Ele falou, olha, no primeiro livro que eu escrevi, Teófilo, eu relatei isso, isso e isso. Esse então é o segundo volume desse grande livro que esse autor escreveu. E a gente está falando do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos. E se você olhar no Evangelho de Lucas, lá no prefácio dele, porque ele também tem um prefácio, são os primeiros 4 versículos do Evangelho de Lucas, você vai ver que o destinatário é o mesmo, você vai ver que a forma de escrita é a mesma. Então, são 2 livros, só que 2 volumes, na verdade, de um mesmo livro, Lucas, Atos.
Interessante que ele escreve para esse certo homem chamado Teófilo. Quem é Teófilo? A gente não sabe muito sobre ele, tá? A Bíblia só fala dele no início de Lucas e no início de Atos, e não é muita informação. Mas a gente pode fazer algumas indagações a partir do nome dele e do que Lucas fala dele. Primeiro, Teófilo é um nome grego que significa amigo de Deus. Então, por isso, algumas pessoas olham para esse nome e falam: esse nome é fictício. Lucas ele deve estar escrevendo para os amigos de Deus de uma forma geral, para o povo de Deus de uma forma geral. Então, esse livro, Atos e Lucas, é um livro para a igreja de uma forma geral. Mas provavelmente não. Sabe por quê? Porque Lucas qualifica esse Teófilo. Em Atos não, mas lá no prefácio de Lucas, ele chama esse Teófilo de excelentíssimo Teófilo, que para nós poderia ser um pronome de tratamento, né? Vossa Excelência Teófilo. É muito provável então que Teófilo seja uma pessoa real, provavelmente um homem importante, porque esse excelentíssimo ele é usado para líderes. Em Atos ele vai ser usado tanto para um líder lá no final, chamado Félix, e para um outro líder romano chamado Festo. E Lucas usa o mesmo pronome de tratamento, excelentíssimo. Então provavelmente Teófilo também é um homem importante. E por ser um homem importante, a gente tenta chegar... Por que ele é o destinatário? Era muito comum, antigamente, para pessoas escreverem livros explicativos ou coisas da sua religião para homens importantes como uma forma de defender a sua fé. Então, talvez Lucas estivesse escrevendo para ele por isso, ou talvez o próprio Teófilo, por ser um homem importante, provavelmente um homem de dinheiro, né, encomendou Lucas para que ele fizesse a pesquisa que ele fez e escrevesse tanto o Evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos. Não sabemos, mas glória a Deus esse livro chegou até nós. E é isso que a gente sabe, é isso que a gente tem. E a gente tem que dar muito valor ao livro de Atos, porque Evangelho a gente tem 4. Mas um livro que fala da história da igreja pós subida de Cristo aos céus é só Atos. Se a gente não tivesse Atos, ia ser difícil até entender algumas partes das epístolas. Porque as epístolas elas estão entrelaçadas ali no meio da história da igreja. Então, é muito importante esse livro para a gente entender o Novo Testamento de uma maneira geral. Então, livro de Atos, a gente vai ver então a caminhada da igreja pós subida de Cristo aos céus. Além disso, o autor aqui de Atos, né, e de Lucas, no versículo 2 aí do nosso texto, ele diz exatamente o que ele escreveu no primeiro volume de uma maneira resumida. Você viu aí o que ele escreveu no primeiro volume de uma maneira resumida? O que Jesus começou a fazer e a ensinar? O quê? Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Ou seja, o primeiro volume termina na ascensão de Jesus. E se você olhar o livro de Lucas, como é que ele termina? A gente leu isso hoje durante o culto, termina exatamente com a ascensão de Jesus. Atos, então, é uma continuação de fato do livro de Lucas. Atos é a continuação do Evangelho de Jesus Cristo. Não é um novo livro diferente, com muitas características, não. É um livro que simplesmente continua a história do Evangelho de Jesus Cristo. Mas agora ele vai estar atuando de uma outra forma, numa nova etapa da história. E é exatamente isso que ele diz no versículo 1, né? No primeiro livro ele relatou todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Essa palavra é extremamente importante. Aquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, nosso objetivo em estudar o livro de Atos, nas mensagens de culto noturno, nos domingos, é ver como Jesus continua a operar e a ensinar depois que ele fez a sua obra terrena do Evangelho, relatada no livro de Lucas. E também no livro de Mateus, Marcos e João. E aqui é importante a gente especificar. Vamos entrar no texto. Lucas está dizendo o que Jesus fez e o que Jesus ensinou no Evangelho. O que é que Jesus fez e o que é que Jesus ensinou? Vamos fazer um resumo? Vamos começar. O que ele fez?
Primeiro, ele nasceu. Aí você fala, não, mas nascer é óbvio, né? Isso pode parecer pouco, mas não, para Jesus não é nada óbvio. Para Jesus isso é um ponto extremamente importante, porque para Cristo significa que Deus veio ao mundo, Deus se encarnou, Ele se fez homem, Ele se diminuiu para se limitar a um corpo humano. Então o primeiro grande evento dos evangelhos é a encarnação de Jesus. Depois ele foi batizado, ou seja, ele foi capacitado, pelo Espírito Santo. Lembra quando o Espírito vem como pomba sobre ele? É ele sendo capacitado para exercer a sua obra. E que obra ele faz? Obra de pregação da palavra, de divulgação do evangelho, de também praticar milagres ali, curas, exorcizar demônios, dentre outras várias coisas que Jesus faz nos evangelhos. Depois Cristo chama os apóstolos para os instruir, para os preparar. E depois ele faz a grande parte da sua obra, Ele sofreu, morreu numa cruz, foi sepultado, mas no fim ressurgiu e ascendeu aos céus. Em resumo, foi isso que Cristo fez no seu ministério terreno, no seu ministério em terra. E Lucas está dizendo que isso é só o começo. O que é que Jesus ensinou, então? Um monte de coisa Jesus nos ensinou. Vou fazer um breve resumo aqui também. Cristo nos ensinou, por exemplo, as bem-aventuranças. Cristo nos ensinou que Ele é o Senhor do sábado, ensinou o amor ao próximo, ensinou sobre oração, ensinou sobre como a gente deve julgar o nosso próximo, sobre o perigo da desobediência, sobre sermos testemunhas dele mesmo, sobre o evangelho do reino de Deus para a salvação, sobre quem ele é, o caminho, a verdade e a vida, sobre outras coisas como a avareza, a ansiedade, o perigo das riquezas, sobre o fim dos tempos, e várias outras coisas. E veja, Lucas está dizendo que isso é só o começo. Tudo isso aqui que eu falei é um pequeníssimo resumo daquilo que Jesus fez e ensinou em terra no Evangelho. E o apóstolo João, lá no seu Evangelho, ele acrescenta dizendo que isso é quase nada. Lá no finalzinho, no último versículo de João, do Evangelho de João, ele diz para a gente que se todas as coisas que Jesus fez fossem relatadas, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. E mais uma vez, Lucas está dizendo para nós que isso é só o começo. Então em Atos nós temos a continuação disso. E digo para vocês, não só em Atos, mas até hoje, Jesus continua a agir. A sua obra permanece até que Ele volte e a consuma, e a transforme esse mundo plenamente. O Evangelho, meu irmão, ele é a etapa da obra terrena de Jesus. Mas a missão continuou, e Atos vai nos contar a nova etapa, a obra de Jesus por meio dos apóstolos fundando a igreja. Mas essa também era só mais uma etapa, porque depois dessa etapa veio a etapa de Jesus agindo por meio da igreja primitiva. E de etapa em etapa chega até nós. E a etapa atual, meu irmão, é Jesus agindo por meio de você. É Jesus agindo por meio da Igreja Presbiteriana Herança. Não só em Jerusalém, Judéia e Samaria, mas no Riacho Fundo 1, na placa da Mercedes. Essa é a etapa atual, meu irmão. Você entende o privilégio e a responsabilidade disso? A obra de Jesus está continuando por meio de você, do seu povo. Ele está usando a Berenice, o André, a Eleni, ele está usando o Joel, a Juju e até o Tito, pequenino como ele é. Ele está usando cada um à sua maneira, cada um na sua etapa de vida também, cada um com seus dons, características e qualificações, para que a sua obra seja realizada nesse mundo. Então a gente tem muito que aprender com o livro de Atos. A partir dessa foto, dessa etapa que o livro de Atos conta da história, por meio dos apóstolos fundando a igreja primitiva. Não porque essa era uma igreja perfeita,
Isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas dizem do livro de Atos, né? Atos retrata uma igreja perfeita. Não, longe disso, não é uma igreja padrão. Ela tinha várias falhas também. Inclusive, se você vê as epístolas são praticamente todas para corrigir problemas da igreja primitiva. Mas o ensino de Jesus relatado aqui por meio dos apóstolos, esse sim não tem falhas. É perfeito e é muito útil para que nós sejamos instruídos no nosso tempo, na nossa igreja, para que nós continuemos a obra de Cristo nessa terra como instrumentos dele. Essa é a primeira coisa que o livro de Atos e esse primeiro texto vai nos ensinar. A obra continua por meio de você, meu irmão. Mas veja, Jesus ele não continua a sua obra por meio de você, por meio dos apóstolos aqui, do nada. Ele fala, vai lá meu filho, e te dá um tapinha nas costas e manda você ir. Não. Tem toda uma preparação por trás disso. Há uma necessidade de preparação. E é isso que esse texto vai nos mostrar agora. Jesus, então, em segundo lugar, prepara a igreja fundamentada nos apóstolos para continuar a sua obra. Então, essa é a segunda coisa. Segunda palavra, então, preparação. Olha o versículo 3 do texto. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. O versículo 3, então, começa dizendo que a estes, ou seja, os apóstolos que ele citou ali no final do versículo 2, e ele diz duas coisas para eles. O que Jesus fez para esses apóstolos em seguida? Primeiro, ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis durante 40 dias. E a segunda coisa é fazendo o quê? Falando das coisas concernentes ao reino. Então veja só, essas duas coisas são fundamentais para preparar os apóstolos para aquilo que Jesus esperava que eles fizessem na igreja primitiva e certamente a nós também. Mas não exatamente da mesma forma que ele esperava, os mesmos objetivos que ele esperava dos apóstolos. E a gente vai explorar isso. Então, tem essas duas coisas em mente. Vamos lá, a primeira delas. A forma de preparação que Jesus, primeiramente, coloca para eles é se apresentar vivo a eles. Isso é uma forma de preparação? Veja só, qual a intenção de Jesus com isso? Comprovar a sua ressurreição. E isso é tão importante nos evangelhos, em Atos, em Lucas aqui, e Lucas é enfático com o texto, ele diz, com muitas provas incontestáveis e durante 40 dias, é para ninguém ter dúvida. E que provas incontestáveis são essas? Vamos relembrar? Primeiro, Jesus se apresentou aos discípulos corporalmente, falando com eles, comendo com eles. Essa parte do comer com eles, inclusive, é bem enfática, porque diz que é um homem, é um corpo humano mesmo, que está fazendo coisas que homens fazem. Ou seja, é impossível ser só um espírito. Não, é um corpo humano ressurreto. É isso que o texto está dizendo para nós. Essa é a primeira forma incontestável, primeira prova incontestável. A segunda, Jesus mostrou que era ele mesmo. Como? Mostrando as suas cicatrizes. Lembra dele junto com Tomé? Falando, Tomé, olha aqui a minha mão, olha aqui o lado meu, onde passou a lança. O que Jesus está querendo dizer com essa prova? Ele está dizendo, não é um homem qualquer que está se passando por mim, não, sou eu. Você me viu lá na cruz. Olha aqui as cicatrizes. É a prova de que sou eu mesmo. Terceira prova incontestável. Jesus se mostrou não apenas aos apóstolos, mas ele se mostrou para um monte de gente. Inclusive, ele começa mostrando-se para as mulheres. Maria Madalena, outras mulheres que estavam depois junto com elas, depois aos apóstolos, depois a outros homens importantes, como Tiago, seu irmão. E o livro de Coríntios, Paulo diz que, em certo momento, Jesus se mostrou a 500 pessoas simultaneamente. Ou seja, era muita gente para ser testemunha da ressurreição de Jesus, testemunha ocular, gente que viu, ele está vivo, é ele. E por fim, uma quarta e última
prova incontestável. Isso é para quem é crente. O Antigo Testamento já previa a ressurreição de Cristo. A gente leu hoje uma promessa feita lá em Oséias 6, no versículo 2. Depois, se você quiser olhar lá, aquilo é uma profecia de que Jesus ressuscitaria. E Jesus fez isso, não por um dia. E um dia todo mundo viu ele e ele mostrou. Não, foi ao longo de 40 dias, Lucas deixa claro para a gente. Por quê? Para ninguém dizer que foi uma apariçãozinha qualquer. Disseram que Jesus apareceu ali, um dia ali, mas não vi não. Não, foram 40 dias aparecendo, para ninguém confundir e para comprovar. Ele ressurgiu, ele vive. E qual a importância disso? Jesus estava preparando os apóstolos para quê? Lembre-se, qual é a função primordial dos apóstolos? Serem testemunhas de Cristo. E para ser testemunha, eles precisavam comprovar, atestar fielmente que Jesus não permaneceu morto, mas que ele ressuscitou. Pois como disse Paulo certa vez, se Cristo não ressuscitou, meu irmão, então comamos e bebamos que amanhã morreremos. É como se Paulo estivesse dizendo, nada mais faz sentido se Cristo não ressurgiu. Por isso é tão importante confirmar e testemunhar a ressurreição de Cristo. Por isso Deus também deixou 4 evangelhos para nós. O livro de Atos, várias epístolas, os apóstolos para fundamentar a sua igreja. Certamente, meus irmãos, nós, hoje, não somos testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. Ninguém aqui viu, ouviu ou tocou Jesus. Então, certamente, a gente não é testemunha como os apóstolos foram. Mas nós somos testemunhas pela fé que temos em Cristo Jesus. Através do relato real, fidedigno, totalmente verdadeiro que os apóstolos deixaram para nós na palavra de Deus. E a minha pergunta para você, meu irmão, é: você crê? E só para que você tenha um ânimo a responder essa pergunta, a Bíblia diz que mais bem-aventurado são aqueles que não viram, mas creram. Então você crê? Você crê no Cristo ressurreto? Você crê que ele venceu a morte, que ele ressuscitou dos mortos e está intercedendo pelo seu povo nos céus? O mundo faz chacota disso, meu irmão. O mundo olha para a ressurreição de Cristo e fala, isso é loucura, é balela. Desde a igreja primitiva, a gente vai ver vários sermões, Pedro, Paulo, e as pessoas caçoando deles. Ressurreição? Não, isso aí deixa para depois. Como é que alguém pode ressurgir dos mortos? Como é que alguém pode habitar nos céus? Meus irmãos, não sei quem crê, quem não crê, mas é trabalho de todo aquele que crê ser testemunha por meio da fé em Cristo Jesus. Ele vive e ele é poderoso para salvar todo pecador. Você não é um apóstolo, mas você deve ser uma testemunha da salvação que Cristo já operou em você. Disso você pode ser testemunha. Mas não só a ressurreição. Essa é a primeira preparação que Deus dá aos apóstolos, que Jesus dá aos apóstolos. A segunda, ele diz aí, na continuidade do texto, né? Durante esses 40 dias que ele permaneceu na terra, ele preparou os apóstolos falando o quê? Sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. O que são essas coisas? Isso é extremamente importante porque é a essência do ensinamento de Jesus. A primeira mensagem de Jesus, a primeira pregação de Jesus nos evangelhos é sobre o reino de Deus. A última mensagem de Jesus na terra para os apóstolos é sobre o reino de Deus. O livro de Atos começa para a gente falando aquilo que Jesus fez, falando sobre o reino de Deus. E o livro de Atos termina no seu último versículo, falando sobre o reino de Deus. Reino de Deus é um conceito extremamente importante na nossa doutrina cristã.
O que é o reino de Deus? Em resumo, reino tem a ver com governo. Então é o governo, é o reinado, é a autoridade de Deus sobre os seus, sobre os corações do seu povo. Ou seja, é o plano de Deus desde a eternidade de estabelecer o reino, seu povo, por meio de Cristo Jesus, do qual os apóstolos agora, movidos pelo Espírito Santo, seriam testemunhas, para então divulgar, mostrar o seu poder nesse mundo, sua obra, o seu plano. Para os apóstolos, reino de Deus significava pregar as boas novas da morte e ressurreição de Jesus e fazer discípulos de todas as nações. Ou seja, pregar o reino de Deus, meu irmão, é pregar o significado transformador da morte e da ressurreição de Jesus. Então, quando você for pregar o evangelho, pregue o reino de Deus, aprenda sobre ele, aprenda aquilo que a morte e a ressurreição de Jesus transformaram esse mundo e pregue isso. Isso é o evangelho. A realidade do reino de Deus é essa, e ela já está presente. Inclusive, sobre isso, tem um teólogo chamado R.C. Sproul, que ele questiona a nossa época, e ele diz assim: sabe por que essa igreja de Atos mudou o mundo tão grandiosamente? Porque eles pregavam o reino de Deus já. É um grande erro, muitas vezes, cometido por nós, pregar o reino de Deus futuro só, aquele que virá. Não, certamente o reino de Deus vai ser pleno no futuro, mas ele já existe desde já, e a nossa função é pregar a realidade deste reino aos confins da terra desde hoje. Deixa eu perguntar para você, meu irmão, você vive como se você já possuísse a vida eterna? Porque se você é um cristão salvo em Cristo Jesus, você já possui a vida eterna. Porque quando você morrer, vai ser só a nova etapa da sua vida, que é eterna. E isso, em essência, é o reino de Deus também. Porque aqueles que estão em Cristo já vivem sob o seu senhorio, já vivem no seu reino, em seus corações. É claro que a gente ainda é atormentado pelos nossos pecados, mas a nossa vida já foi transformada em Cristo Jesus. Então anuncie isso às pessoas, seja testemunha disso. É isso que os apóstolos fizeram na sua vida. E é assim que a igreja cresceu grandiosamente nessa época. Você está preparado para isso? Você crê no Cristo ressurreto e sabe que faz parte do seu reino? Você se entregou já ao senhorio de Cristo? Se a sua resposta é sim para isso, então você já está preparado para agir como instrumento de Cristo na continuação da sua obra nesse mundo. Mas esse texto inicial ainda nos mostra uma última coisa. Porque Jesus sabe que o ser humano ele é falho. Mesmo a gente estando preparado, às vezes a gente dá uns passos para trás, às vezes a gente se embanana para se expressar. Eu não consigo, eu entendo, mas eu não sei falar. Como é que eu faço para ser usado por Cristo? Eu não sei. Jesus, sabendo disso, então, após preparar o seu povo, ele também vai capacitar o seu povo a agir como instrumento dele. É isso que a sequência no texto nos mostra. Em terceiro e último lugar, que Jesus promete seu Espírito para capacitar a igreja a realizar a sua obra. Olha os últimos versículos 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, em uma das últimas, ou provavelmente até a última refeição que Jesus teve com seus apóstolos, ele diz para eles: olhem, fiquem em Jerusalém, não voltem lá para a terra de vocês, que é a Galileia, não. Fiquem em Jerusalém, porque é ali que a promessa que eu falei para vocês, a promessa do Pai, vai se cumprir. E que promessa é essa?
A gente leu as últimas palavras de Jesus lá em Lucas, onde ele é mais profundo nisso. Lá está escrito, lá no versículo 49 do capítulo 24 de Lucas: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, e aí ele vai dizer, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a promessa é que eles seriam revestidos de poder. É a promessa que Jesus já havia feito de que ele não deixaria seus apóstolos, seu povo, sozinho, mas ele enviaria um consolador. Essa é a promessa do Espírito Santo, que acontece dali a 10 dias da sua ascensão, o Pentecostes. Lembra, então, só para a gente ter uma ideia desse número, né? Jesus ficou 40 dias depois que ele ressurgiu com os apóstolos e subiu aos céus. 10 dias depois, descida do Espírito Santo, ou seja, um total de 50 dias. É exatamente isso que significa a palavra Pentecostes. 50 dias, 50, né? Então, Pentecostes é isso, 50º. E é aí então que desce o Espírito Santo. Os apóstolos, certamente, eles não tinham compreensão completa do que seria essa descida do Espírito Santo, o que seria esse ser revestido de poder. Mas veja que eles se lembravam de algo que os ajudava a entender um pouco isso, que está no versículo 5, né? Que eles se lembram daquilo que João Batista falou. João batizava com água, mas eles em breve seriam batizados com o Espírito. O texto não quer dizer que João batizava errado, tá? Mas era um batismo incompleto, porque ele era apenas um batismo para arrependimento. Mas é necessário um batismo que introduza o povo de Deus no corpo de Cristo. Cristo ainda não tinha chegado plenamente na época de João Batista. João Batista era o precursor de Cristo. Então precisa de algo a mais. Por isso que eu gosto da resposta do nosso confissão de fé, né, do nosso breve catecismo, sobre o que é o batismo. O batismo é a água que lava a sujeira do nosso pecado, mas ele também representa e sela a nossa união com Cristo. Batismo representa essas duas coisas: lavagem do nosso pecado, mas união com Cristo. E isso faz toda a diferença em relação ao batismo de João Batista, porque é um marco de que nós temos o Espírito Santo, ou nada menos que o Espírito de Cristo habitando em nós. Se você é batizado pelo Espírito Santo, como a gente viu hoje na escola dominical, você tem Cristo habitando em você, você está unido a Ele. Essa era a promessa que foi feita aos apóstolos. Logo, a gente não precisa temer a responsabilidade que a gente tem de continuar a obra de Jesus Cristo, porque na verdade é um grande privilégio que nós temos de ter Cristo junto a nós. E se você é um verdadeiro cristão, Ele te preparou para isso, mas mais, Ele habita em você e te capacita a exercer o trabalho grandioso que Ele requer de você, em continuidade à sua obra nessa terra. Não pela sua força, mas pela capacitação do Espírito através de você. Eu não sei qual a forma que o Espírito age através de você. A palavra diz que o Espírito age como quer, onde quer, eu não sei. Mas certamente, se você é um crente, Ele te capacita a servir da forma exata como Deus quer que você sirva na igreja, como você sirva nesse mundo. Uns são mais capacitados para ensinar, outros para ajudar, outros para liderar, outros simplesmente para orar. Não sei, mas pode ter certeza que naquilo que Deus te chamar, te der oportunidade para trabalhar, Ele vai te capacitar pelo seu Espírito que habita em você. O exemplo que a gente vai ver no livro de Atos é impressionante disso. Por meio dos apóstolos, mas também por meio de pessoas comuns da igreja, a obra continua. Basta ouvir o chamado, buscar ficar cheios do Espírito Santo e aproveitar as oportunidades que Deus coloca nas nossas mãos. Se o Espírito habita em você como crente que você é, você já está capacitado a servir. Então arregaça as mangas e mãos à obra.
Inclusive, para finalizar, esse é um dos propósitos de Lucas ao escrever o livro de Atos. Lucas, ele não é um mero historiador da igreja. Não, é muito mais do que isso. Seus livros têm propósito também evangelístico e de edificação da igreja. É por isso que, além de relatos históricos, ele registra vários sermões pregados pelos apóstolos, para que a gente possa ver a realidade de Cristo aplicada na vida da igreja. Um dos temas principais de Lucas justamente é a salvação de todo aquele que crê. Lucas, ele não quer te contar uma história, ele quer te contar a história que muda a sua vida. Então, ao estudarmos o livro de Atos, vamos aprender a história da igreja, mas vamos aprender também como o cristianismo é uma religião verdadeira, como Deus cuida e edifica a sua igreja, e como o Espírito de Cristo é poderoso para agir por meio do seu povo. A obra de Cristo não acabou. Ele continua a agir, meu irmão. E Ele age por meio de você. E sabe, Ele está lá em cima sim, fisicamente, intercedendo por nós, preparando uma morada celestial para quando Ele retornar. Mas mais do que isso, Ele habita em cada um de nós por meio do seu Espírito. Então Ele não está numa janela no quarto andar, gritando para você o que você deve fazer. Não. Ele está contigo. Ele está no teu coração. Ele está te guiando. Ele está te conduzindo. Ele está cuidando de você. Ele está te usando. E, meu irmão, é para o que der e vier. Você está preparado para trilhar o caminho com Ele? Não só o caminho que a gente vai ter em Atos, mas o caminho da sua vida debaixo do seu senhorio, até que Ele volte. Então vamos juntos, bota um sorriso no rosto e vamos caminhar com o nosso Salvador. Vamos orar. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo livro de Atos dos Apóstolos, que a gente possa aprender muito com esse livro, ser edificado por meio daquilo que o Senhor ensinou à igreja primitiva, aos apóstolos, e que também serve e é muito útil a nós como igreja do Senhor hoje. E pedimos que o Senhor continue a nos ensinar, continue a nos iluminar, nos conduzir por meio do Teu Espírito que habita em nós. Porque nós somos o Teu povo hoje, aqui nessa terra. Nos use então para continuar a Tua obra, e que nós possamos fazer os atos, não dos apóstolos, mas os atos do Teu povo por meio do Teu Espírito, até que o Senhor volte. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.